Só essa questão, ela diz o seguinte, ó. Inicialmente, uma praça foi desenhada como um trapézio ABCD. Então, vamos tentar entender aqui o que é que significa essa praça. Ó, primeiro, ela foi construída nesse ponto aqui, ó. Ponto A, ponto B, C e D. Inicialmente era isso que a gente tinha. Agora, os engenheiros, ó, ele diz aqui, agora os engenheiros querem fazer uma ampliação nessa praça, indicada pela figura B, E, F e C. B, E, F e C. Então, a gente tem isso aqui. Essa parte aqui, ó, foi o acréscimo que os engenheiros fizeram na praça. E aí, gente, uma falha minha aqui que eu não pedi a vocês nessa questão que era para ser calculado, mas na verdade ele queria que você calculasse o acréscimo do lado X, sabendo que os segmentos EF era paralelo ao segmento AD. Como assim, professor? Olha só. Esse símbolo que eu acabei de colocar aqui, ó, indica que as retas são paralelas, ou seja, que esse segmento aqui é paralelo com esse aqui que está embaixo. Quando eu digo que duas retas ou dois segmentos são paralelos, eu garanto que eu posso utilizar uma coisa que a gente chama teorema de Tales. Tales, ele dizia o seguinte, Tales era um matemático da antiguidade que ele dizia o seguinte, que se os segmentos são paralelos, né? No caso aqui o EF com o AD, se eles realmente são paralelos, que é o caso também do BC, ó, então eu posso estabelecer relações entre os outros segmentos de forma proporcional. O que é isso, professor? Estabelecer relações. Olha só, está vendo esse 6 e esse 12 aqui? Eu posso escrever ele da seguinte forma. Vou colocar aqui embaixo. 6 sobre 12, eu posso colocar dessa forma. Isso aqui é uma relação entre o 6 e o 12. Igual, no outro lado, eu também tenho que fazer a mesma relação. Ou seja, x sobre 14. Entenderam o que é que diz o teorema de Tales? O que é que diz essa ferramenta quando as retas, os segmentos são paralelos? Professor, se eu quisesse fazer assim, 12 sobre 6, do outro lado eu teria que fazer 14 sobre x? Exatamente. Você fez uma relação de um lado que obrigatoriamente você tem que fazer do outro lado para que o teorema de Tales seja válido, certo? Então, essa que a gente acabou de montar poderia ser feita de outra forma. Poderia pegar 12 sobre 6 e no outro lado ficaria 14 sobre x, certo? Ia dar o mesmo resultado se você fizer as contas, certo? Então, qual o nosso objetivo aqui nessa questão? É você encontrar o acréscimo, ou seja, o pedaço que está faltando aí no lado FC, que ele chamou de lado X, né? Esse pedacinho aqui é o que ele quer que você encontre.
Então, gente, a grande sacada dessa questão é a seguinte, ó. Você identificou que a figura é um trapézio e que possui segmentos paralelos, indicado por essas duas barrinhas, certo? Se tem segmentos paralelos, então tem grande chance de a gente utilizar o teorema de Tales. O que é isso, professor? Nada mais é do que uma regra de 3, gente, certo? Vou colocar até assim, regra de 3. Entre os segmentos. Então, a gente fez aqui, montou, né? Montou a relação. E agora a gente vai resolver isso aí, que vai ficar 6 sobre 12 igual a x sobre 14. Aplicando aqui, ó, a multiplicação, né? O meio pelos extremos, a gente vai ficar com 12 vezes x. 12 vezes x, que dá 12x, igual a 14 vezes 6. Fazendo as contas, esse 12 que está aqui está multiplicando. Então, vou transferir ele para outro membro, dividindo. Então, vai ficar 14 vezes 6 dividido por 12. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não gosto de fazer a conta logo. Eu espero para ver se dá para simplificar. Porque aí eu consigo fazer menos conta. Por exemplo, eu tenho aqui 14 vezes 6 dividido por 12. Então, o que é que significa isso? Significa dizer que eu posso dividir o 14 por 12 ou o 6 por 12. Ou ainda eu posso simplificar, certo? Que é o caso que eu vou fazer aqui agora. Pegar o 6, dá para dividir por 6, e o 12 também dá para dividir por 6. Então, eu consigo tirar esse 6 daqui, ó, e fica somente o 14, e aqui embaixo, 14 vezes 1, né? 14 vezes 1 dá 1, porque 6 dividido por 6 dá 1. Isso aqui vai dar 1, então não precisa colocar. Fica 14 vezes 1, que dá 14. E 12 dividido por 6 vai dar quanto? 2. Logo, o resultado final é 14 dividido por 2, que vai dar 7. A resposta correta aí é letra E, certo? Pessoal, não se assuste com isso que eu acabei de fazer no final. Eu estou fazendo bem detalhado porque tem gente que se identifica com a simplificação, né, de frações. Mas tem gente que gosta de fazer assim, 14 vezes 6 dá o resultado e depois dividir por 12 também vai dar 7 do mesmo jeito. Beleza? Deu para clarear essa questão? Sim. Pronto. A gente está relembrando aí um assunto que foi estudado entre o oitavo e o nono ano, certo? Então, seguindo aqui, temos agora a questão 6. Eu acho que essa todo mundo conseguiu fazer. Primeiro que trata de um número decimal, né? Tá aqui. Número decimal. Quando a gente fala que é um número decimal, a gente fala que é um número que tem vírgula. Provavelmente tem vírgula. Ele pode vir sem vírgula, mas na maioria dos casos tem as vírgulas, certo? Então tá aqui a conta que você deve fazer. Uma conta simples, gente, mas que se você não tiver cuidado, você erra. Por quê? Olha só. Primeiro aparece o 5, vou colocar ele aqui. Depois 0,06. Se você começar a conta fazendo isso, vai dar errado. Porque a tendência aqui, ou seja, a maneira correta de fazer aqui é colocar vírgula
abaixo de vírgula. E aí muita gente vai perguntar, professor, onde é que está a vírgula do 5? Aí eu digo a você o seguinte, quando você vai representar R$ 5, o que é que você faz? Faz 5,00, né? Então apareceu a vírgula. Ou seja, a vírgula ela sempre está no final do número, mesmo que ela não apareça. Mesmo que não seja necessário colocar, ela sempre está no final do número. E daí, nessa situação, como eu quero fazer as contas corretas, né, certinha, então eu faço essa vírgula aparecer. E um grande exemplo aí é a representação, por exemplo, de R$ 5. A gente coloca 5,00. E daí fica mais fácil de organizar as outras vírgulas. Porque eu coloco a vírgula aqui e vou organizar o número 0,06. E depois coloco a vírgula aqui embaixo novamente, tem que ser vírgula abaixo de vírgula, e organizo o outro número, que é 0,002. Pronto, você vai fazer essa conta aqui. Nos espaços vazios, gente, você pode acrescentar um zero. Né? O vazio é representado pelo zero. E daí a gente faz as contas agora. 0 mais 0 mais 2 dá 2. 0 mais 6 dá 6. 6 mais 0 continua sendo 6. 0 vai zerar aqui. Vírgula, coloco. E 5 mais 0 dá 5. Então a resposta é 5,062, ou seja, a alternativa D. Todo mundo acertou essa? Eu acertei. Que milagre. Muito bom. Então vamos lá. Outro que é para vocês acertarem. Vamos lá. Vamos ver o que é que ela diz. A tabela a seguir mostra as temperaturas mínimas registradas durante uma semana do mês de julho. No mês de julho, numa cidade do Rio Grande do Sul. Então, tá aqui. Na segunda-feira, a temperatura foi 2 graus, né? Positivo. Na terça-feira, a temperatura foi 0 graus. Na quarta, caiu para -1, ou seja, apareceu um número negativo aqui. Na quinta-feira foi para 3 graus positivo, na sexta para 2 graus positivo, sábado caiu para negativo novamente, -2, e domingo foi 0. A pergunta que ele quer é aqui, ó. Qual é o gráfico que representa a variação da temperatura mínima nessa cidade, nessa semana? Então, como a gente não está com os 4 gráficos aqui, o que é que eu vou fazer? Vamos analisar o A, depois o B e eu mudo o slide para a gente ver os outros. Bem, inicia na segunda-feira, né? Você está vendo aqui um gráfico, gente, a gente vai estudar muito isso com as funções. Vocês estão vendo um gráfico aqui, e esse ponto aqui, que é a reta que a gente chama do eixo Y, ela trata de temperatura. Então, todos os valores da temperatura vai ficar aqui. E no outro vai ficar os dias, certo? No eixo X. Então, começando, a gente vai ter esse ponto aqui, ó, que é o início, né? Que ele marca aí a primeira temperatura. A temperatura foi de 2 graus, tá certo aqui? Tá, 2 graus. Certo? Na segunda-feira, aliás, na segunda-feira, essa aqui, marcou 2 graus de temperatura. Então, tá ok. Esse ponto aqui tá ok. Vamos lá seguir, né? Na terça-feira, caiu para 0. Então, na terça-feira, cadê o dia? Aqui, terça-feira, caiu para 0. Aqui no ponto, no meio, gente, é o 0. Então, tá certo. Na quarta-feira, foi para -1. Ou seja, o gráfico teria que descer, né? Tinha que descer. E aqui ele subiu. Então, esse gráfico da letra A já está queimado. Não serve. Certo? Vamos analisar agora a letra B. Segunda-feira, 2 graus, tá certo.
Na terça-feira caiu para zero, teria que cair para cá. E ele subiu, então já era também. Na letra C, o gráfico da letra C, a temperatura era na segunda-feira era 2 graus, beleza. Na terça cai para zero, beleza também. Vamos voltar lá. Na quarta cai para -1. Na quarta-feira, o dia da quarta-feira, tá aqui. Caiu para -1. -1 tá aqui, realmente. Então tá certo. Na quinta-feira, 3 positivo. Ele tem que subir lá para o 3. Então tem que subir lá para o 3. Subiu. Na quinta-feira, subiu para o 3. Beleza. Vamos ver o da sexta. Na sexta, cai para 2. 2 positivo. Sexta está aqui, cai para 2. 2 está aqui nesse ponto, realmente, tá. Sábado, cai para -2. Então, eu tenho que descer lá para o -2 agora. Sábado, está aqui o sábado. Aqui é o ponto. -2. Ok, tá certo também. E no domingo vai para zero. Então, domingo foi para zero, tá certo. Então, o gráfico correto é da letra C. Beleza, gente? Deu para entender como é que faz a análise do gráfico? Uma questão bem fácil também. E agora a gente tem mais uma questão, que é a questão número 8, né? Trata aí de uma fração. E essa fração, eu coloquei aí, ela está fácil, mas eu coloquei para vocês perceberem uma coisa. Relembrar, na verdade, né? Toda vez, gente, que eu tiver um número dividido por 10, 100 ou 1000, é fácil de encontrar a resposta. É só você, nesse caso aqui, ó, 3 sobre 100, você coloca o 3 aqui, e a vírgula sempre, né, como eu falei na questão anterior, a vírgula não está sempre no final do número. Então, como ela está dividindo por 100, ela vai voltar duas casas, ou seja, ela vai voltar para cá, voltou uma, volta para cá duas. Então, fica esse espaço aqui no meio que eu coloco zero e outro zero aqui na esquerda, certo? Então, a resposta nesse caso aqui é 0,03, que é a letra C. Professor, só uma dúvida. Se tivesse dividindo por 1000, eu ia voltar quantas casas? Ó, uma, duas, três casas. Coloca a vírgula aqui, zero aqui e zero, zero aqui. Certo? O que você precisa entender é que depois da vírgula tem que ficar três casas, que vai ser o tanto de zero que o número tem. Ó, duas casas, tanto de zero que o 100 tem. Certo? Somente isso. Isso é só relembrando uma ferramenta de divisão. Quando a divisão for por 10, por 100 ou por 1000, ou por 10.000 e assim por diante, você tem um jeito fácil de fazer, que é usando esse trajeto aí, né? Esse atalho. Deu para entender, gente? Fácil, né? É, professor. Pronto, agora vem para a questão mais difícil, né? Que é a questão de segundo grau, que vocês estão lembrados aí, estudou no nono ano. Na verdade, né, a equação de segundo grau, ela é um marco do nono ano. O aluno que passar pelo nono ano não se lembrar da equação de segundo grau, aí não estudou direito o nono ano. Dizem, né? Diz, não sou eu que estou dizendo, o povo diz aí que é o assunto que marca o nono ano é a equação de segundo grau. Certo? Então, vamos relembrar ela, por quê? Porque ela vai cair nas funções. Na função de segundo grau, a gente vai ver que a equação de segundo grau está presente. Então, vamos lá resolver a nossa equaçãozinha de segundo grau. Ó, ele diz aqui, dada a equação, aí ele coloca a equação aqui, menos x quadrado menos 4x mais 5 igual a zero, podemos afirmar que o conjunto soluções dessa equação é. Aí eu pergunto a vocês,
O que vocês entendem por conjunto solução? Conjunto solução. Será que é para encontrar o valor de x? Solução, gente, tem a ver realmente com encontrar o valor da letra, no caso aqui o x. Certo? Eu vou colocar ela aqui novamente, ó. Menos x quadrado, menos 4x, mais 5 igual a zero. Sejam sinceros, vocês lembram de equação de segundo grau? Ano passado eu nem estudei matemática, professor. Eu também não. Vocês lembram da equação que é chamada equação de Bhaskara? Fórmula de Bhaskara? Alguém lembra? Não. Certo. Então vamos. Eu já sei que vocês vão precisar estudar quando for estudar as funções, estudar isso com detalhe. Eu vou resolver ela. Caso vocês não entendam, não se preocupe que a gente vai falar desse tema novamente quando for estudar essa função. Certo? Mas olha só, uma equação, gente, vou falar bem detalhado aqui, uma equação é quando eu tenho um sinal de igual, certo? Para ser equação, tem que ter o sinal de igual, esse sinal aqui, vai garantir que é uma equação. Equação possui igualdade e incógnitas. Que são as letras, né? Nosso linguajar são as letras, certo? E o que vai definir uma equação de primeiro, segundo, terceiro grau é justamente o expoente que está em cima da letra. Ó, eu tenho 2x aqui, ó. Tem um x aqui no 4 e tem um x aqui no menos 1. Aqui é mesmo que ter 1, viu? Não aparece, não precisa colocar, mas é mesmo que ter 1. E quando eu observo o expoente de maior quantidade, aqui tem 1 também, ó, mas o de maior quantidade é o que vai definir a equação. Então, nesse caso, a gente tem uma equação do segundo grau. Por quê? Porque o x está elevado a 2. O maior expoente é 2. Certo? E quando a gente fala de equação do segundo grau, a gente fala também de fórmula de Bhaskara, entre aspas, viu? Não foi Bhaskara que criou. Bhaskara era um matemático da antiguidade. Não foi ele que criou, mas ele que desenvolveu, então levou o nome dele. Certo? E o que é essa fórmula de Bhaskara, professor? Para que ela serve? Bem, a fórmula de Bhaskara ela serve justamente para você encontrar valores das letras. Certo? Quando a gente tem uma equação conforme aquela que a gente já resolveu agora há pouco, vou voltar aqui. Pronto, aqui, ó. A gente resolveu essa equação aqui, ó. Isso aqui a gente resolveu como regra de 3, mas na verdade formou uma equação, certo? Porque tem letra e tem igualdade. Então, como a gente resolveu essa aqui, encontrando o valor da letra, a gente também vai resolver a equação de segundo grau para encontrar o valor daquela letra, que no caso é o x. Só que tem um detalhe muito grande aí, Vanessa. Tem um detalhe muito interessante. Por quê? Porque x está elevado a 2. Isso indica que ela vai ter duas raízes. Ou seja, dois valores para x, que a gente vai chamar de x' e x duas linhas. Certo? E como é, professor, que a gente calcula essa equação, como é que a gente encontra o valor de x nessa equação pela fórmula de Bhaskara? Olha só, a fórmula de Bhaskara ela diz o seguinte, que tem um discriminante chamado delta,
que é chamado de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Primeiro de tudo, vocês precisam identificar quem é esse A, quem é esse B e quem é esse C, para depois utilizar a forma de encontrar as raízes, né? Que vai ser menos B, mais ou menos, raiz de delta, que é esse valor que a gente vai encontrar, colocar aqui dentro depois, dividido por 2 vezes A. Eu pergunto, eu estou falando grego? Seja sincero. Vocês estão entendendo alguma coisa ou vocês preferem estudar isso mais detalhe quando a gente for estudar as funções? Pode ser Tô sincero. entendendo um pouquinho, professor. Mas é melhor a gente estudando quando for estudar as Pronto, funções. beleza. Eu vou, antes de falar sobre as funções do segundo grau, eu vou voltar nesse assunto do nono ano para a gente ver com bem detalhe, viu? Porque eu vi que Tá vocês certo. não estudaram eles, e aí vai ficar difícil a gente resolver uma equação se vocês não sabem da ferramenta. Beleza? Então, eu vou passar aqui para a próxima, que também vai ter a equação do segundo grau. Então, a gente vai deixar essas duas aí, a 9 e a 10, para resolver lá quando a gente for estudar a função do segundo grau. Certo? A gente vai primeiro estudar as funções do primeiro grau, as funções em geral, para depois estudar a função do segundo grau, é quando vocês vão precisar lembrar disso aqui. Beleza? Então, nos resta para hoje a questão número 11, que é uma equação, aliás, que é uma questão que foi estudada aí no ensino fundamental por volta, eu acho que do oitavo e nono ano. Ela trata de princípio fundamental da contagem, ou seja, de quantas maneiras eu posso fazer isso, de quantas maneiras eu posso fazer aquilo. E a questão diz o seguinte, ó, de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir tendo 6 camisas e 4 calças? Eu pergunto, alguém resolveu essa questão? Alguém conseguiu encontrar o resultado? O meu deu Você 24. deu 24, foi Guilherme. Foi. Pronto, vamos verificar se é 24 mesmo, fazendo da seguinte forma. De Vanessa também. Ele está dizendo aqui, gente, perguntando de quantas maneiras diferentes uma pessoa, né? Tá aqui a pessoa. De quantas maneiras uma pessoa pode se vestir tendo 6 camisas e 4 calças. Tem 6 camisas, ou seja, tem 6 opções de camisas e 4 opções de calças. Certo? Eu pergunto, essa pessoa ela vai sair na rua. Ela precisa vestir uma camisa? Precisa, né? Ela precisa vestir uma calça ou vai sem nada? Tem que vestir, né? Então, a gente vê que é quase uma obrigação. A pessoa vai vestir camisa e vai vestir calça. Concorda? Ela vai ter que vestir uma camisa e uma calça. Então, ela tem quantas opções de camisa? Tem 6 opções de camisas. E tem quantas opções de calças? 4 opções de calça. Pronto. Até aqui o que a gente fez foi só raciocinar e colocar, estabelecer um padrão aí para resolver, certo? O que está aqui, gente, em jogo é esse conectivo aqui, ó, o I. A pessoa tem que vestir calça e camisa. Se ela pudesse vestir calça ou
camisa, a gente já ia aparecer com uma outra palavrinha aqui, que era o ou. Certo? Mas nesse caso aqui, ela vai vestir a calça e vai vestir a camisa. Então é I. Nessa situação, o I vai representar, Valquíria, um sinal de vezes, não sei nem se é o que tá, Valquíria tá. O I vai representar o sinal de vezes e o OU, o sinal de soma, de mais. Ou seja, o sinal de mais, aqui multiplicar. E é assim, professor? É. Aí como é que a gente vai dar o resultado aqui? Ó? 6, 4, e no meio tem um I, então é vezes. 6 vezes 4 vai dar exatamente 24 maneiras. Deu para entender, gente? Deu, professor. Alguém pode perguntar, ou alguém pode estar perguntando, professor, quando é que eu ia somar? Quando é que seria possível somar? Vamos supor, gente, que aqui nesse mesmo exercício a pessoa tivesse opções de 4 calças e tivesse a opção de 2 saias. Eu pergunto a vocês, a pessoa vai sair. Ela pode sair usando uma calça? Pode. Ela pode sair usando uma saia? Pode também, vai estar vestida do mesmo jeito. Agora eu pergunto, ela pode sair usando uma calça e uma saia ao mesmo tempo? Pode, professor, se ela quiser criar uma moda. Mas no caso não vem no caso. Ou ela sai com a calça, ou ela sai com a saia. Então, nessa situação que você utilizou o ou, aí você poderia utilizar o sinal de mais, certo? Mas no caso do exercício que a gente tem, ela só deu duas opções, né? Camisas e calça, ou seja, ela vai ter que usar uma camisa de todo jeito e vai ter que usar uma calça de todo jeito. Não tem essa opção de saia. Se tivesse, aí eu poderia utilizar o sinalzinho de mais que representava aí o ou. Deu para todo mundo entender?